Estamos começando mais um Tarde com Deb e hoje o nosso assunto é longevidade. Já ouviu falar dessa palavra? Quem quer viver bastante? Mas para viver bastante é preciso viver com qualidade, não é? Qualidade de vida, qualidade na saúde, tem que ter cabeça boa, não é? Senão não adianta viver tanto. E hoje o Dr. Amaury Simone veio aqui no nosso programa para falar sobre esse assunto. Dr. Amaury, seja bem-vindo. Obrigado, Deb. Boa tarde aos telespectadores do seu programa. É um prazer enorme estar aqui com você. Conta um pouquinho pra gente de onde vem essa longevidade, então, hein? Eu acho assim, na verdade o que acontece é que o nosso corpo foi feito para viver até os 30 e poucos anos. Só? Isso é evolução, é natureza. Na época do Império Romano, por exemplo, vivia-se em média 17 anos. Então quem chegava aos... Claro que tinha guerra, tinha muitas doenças. Quem chegava aos 30 era ancião, chefe da turminha lá. Isso, claro, o homem foi evoluindo, foi fazendo saneamento básico, descobrindo medicações, a medicina foi evoluindo e nós, teimosos, passamos aí hoje de 80 anos fácil. Então a história da longevidade é que nosso corpo não foi feito para crescer e multiplicar-vos. Depois da fase de reprodução, acabou a nossa bateria interna, os hormônios vão diminuindo e a gente vai envelhecendo. E hoje nós temos recursos, na verdade, para reintroduzir aquilo que está faltando no nosso corpo. Na verdade, fazer reposição. Reposição não é hormonal, como todo mundo pensa. Reposição é de tudo. Atividade física, água, vitaminas, sais, hormônios, exercícios para o cérebro. Você falou agora de pouco. Porque a gente precisa envelhecer com qualidade, sim, né, doutor? Sim. A gente brinca assim, o cérebro é um músculo. Você tem que exercitá-lo, tem que ler, tem que escrever, tem que interpretar. Ficar sentado na frente da televisão o tempo todo, não. Não vai fazer bem. Existem programas como esse, por exemplo, que trazem informação, então ativam o seu cérebro. Mas tem programas que realmente não... você nem presta atenção. A TV está ligada na casa dos outros hoje para ocupar espaço. É como deixar a luz acesa. Deixa o eletrodoméstico lá, a televisão ligada. Né? Eu nunca vi ninguém deixar a televisão eletrodoméstico. Eu nunca vi ninguém deixar o liquidificador funcionando 24 horas por dia. Se você não está usando. Então, ligue a TV quando for usar. E fora disso, leia, faça alguma atividade, mexa no computador. Informática, para quem não conhece, é um aprendizado. Hoje em dia, a terceira idade, que já não é mais terceira, a quarta idade, está trabalhando com informática, está aprendendo coisas novas. Isso é um exercício para o cérebro. Isso realmente ativa alguns neurônios que estão parados e faz você ficar mais tenaz, querendo viver mais. Se você se afundar em casa, a sua imunidade cai, o seu sistema diminui cada vez mais, seus músculos atrofiam e você vai envelhecer e vai terminar mesmo embaixo da terra, não tem outra solução. E além disso, vão acontecer muitas outras coisas, porque daí já começa a atacar uma gastrite, uma sinusite, uma dor de cabeça, aquela enxaqueca terrível, e aí por diante você já vê onde vai parar, né, doutor? Sim. Não tem jeito. E outra parte é a parte espiritual também, acho muito importante, né? A parte de você acreditar em alguma coisa, você ter uma perspectiva de vida futura. Existe um chavãozinho que a gente usa em longevidade que é assim, que foi descoberto o segredo da longevidade. O segredo da longevidade é comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Então, tirar um pouquinho as preocupações e pôr a vida para frente também. Então, vamos lá, repetindo para você a dica especialíssima. Comer pela metade. Andar o dobro. E rir o triplo. Tem gente que não sorri, né, doutor? Não ri. Tem que ser como a Deb, por exemplo. Deve estar sempre sorridente, feliz, alegre. Até na hora bola pra cima. É preciso sorrir, doutor. Mas desespero é fase que a gente tem que aproveitar as adversidades da vida para aprender. As adversidades, as pedras estão no nosso caminho para a gente olhar e falar assim, o que é melhor? Eu tirar as pedras ou eu desviar? Muitas situações que você está vivendo que é melhor você sair fora delas, ir embora, esquecer. E outras você cavar o seu caminho, né? Abrir o seu caminho, a tapa se for necessário. Mas não sentar, parar, chorar, falar, nossa, puseram pedras no meu caminho, o que eu faço com isso? Não, vamos para frente. Né?
Amaury, você como doutor formado que é e especializado em longevidade, o que você diz a respeito de depressão? Por que as pessoas hoje em dia têm tanta depressão? Hoje em dia a vida é complicada, né, Débora? É muito complicada. A gente tem toneladas de informações e tem problemas que todo mundo traz, às vezes de longe, que antes levava meses para chegar uma carta dizer que um parente seu na Itália morreu, por exemplo, e você, nossa, se preocupar com aquilo. Hoje em dia são informações atualizadas quase instantaneamente. A gente estava falando aí de mídias sociais, né? A gente estava brincando com alguém agora de pouco aqui. Então eu acho que o excesso de informações, a falta de perspectiva, a falta de uma visão futura do que vai acontecer. E, claro, problemas hoje todo mundo tem, não tem quem olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, você está feliz, você não tem problema nenhum. Tem, a felicidade é dela, é o que você está brincando, mesmo com os problemas a gente ri. E as pessoas que olham para as pedras no caminho e não tomam uma decisão, uma posição do que vai fazer firme, vou desviar, vou chutar essa pedra, vou descarregar em alguém, ela vai sentar e vai chorar, vai deprimir. Usando esse mesmo exemplozinho que eu dei. E a depressão tem outros fatores também. Tem fatores alimentares, tem fatores de falta de alguns elementos químicos essenciais para o funcionamento do cérebro. Existe sim depressão, que são doenças, mas hoje em dia a depressão está muito supervalorizada e superdiagnosticada. Tá? Parte da culpa disso, que a gente combate na nossa medicina, é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica ela quer vender remédio, como toda indústria. Sim. Se eu tenho uma indústria de pneu, eu quero vender pneu. Se eu tenho uma indústria de carro, eu quero vender carro. Ou baratear, vou fazer o que posso. Então existe no Brasil, talvez no mundo, mas no Brasil é muito prevalente isso, a chamada indústria da doença. Então cria-se doenças para poder justificar a venda de remédio. Tanto é que existem muito mais farmácias do que academias. Muito mais farmácias do que livrarias. Exatamente, isso também, muito mais. No Brasil você encontra farmácia em cada esquina que você vai, aberta. Às vezes até 2, 3, né? E o farmacêutico ele é um ótimo prescritor. Ele muitas vezes entende muito mais do que muito médico, especialmente esses cubanos aí que vão vir de fora agora. Das doenças do Brasil, o cara do balcão às vezes entende muito mais. Então existe essa indústria da doença, existe essa forçação de barra para diagnosticar depressão em todo mundo. Depressão é falta de sol. Vai tomar sol, vai andar um pouquinho. Vitamina D, que hoje está em moda, para várias especialidades, e a gente já tem usado isso faz tempo. Vitamina D, que é uma vitamina que o nosso organismo mesmo cria a partir dos raios de sol, mas ela deve ser suplementada, porque todo mundo foge do sol, põe bronzeador. As pessoas têm medo, né, doutor? A vitamina D é um dos causadores, falta de vitamina D é um dos causadores de depressão, que pode ser corrigida só com sol. Às vezes é isso que está faltando. Se falar assim, não sair de casa, porque agora tem assalto, tem bala perdida, tem atropelamento, então eu vou ficar em casa. Você começa a criar problema onde ainda não existe. Não que isso está aí, mas se o sol vai me matar, a fumaça da poluição vai me matar. Não é bem por aí. Você tem que se cuidar. Eu não vou falar assim, eu vou fumar porque eu gosto. Não, aí já você está prejudicando a sua vida. Eu vou beber, encher a cara aí todo dia, porque não é bem por aí. Mas você tem que se cuidar, mas também tem que viver. Sim. Tem que viver, tem que sair, tem que curtir. Estão assaltando restaurantes à noite, por isso todo mundo vai se trancar em casa? Não, achem outra solução, pressione os governos aí, quero mais segurança, eu pago para isso, todo mundo paga aí. Agora, doutora, eu quero saber alguns alimentos. Porque hoje em dia, assim como o senhor disse, a depressão é o que está em alta. Todo mundo, a maioria pelo menos, é diagnosticada com depressão. Depressão pós-parto, depressão por qualquer coisa. E quais são os principais alimentos que uma pessoa que está ou que pensa estar depressiva tem que ingerir para poder, de repente, dar uma melhorada? Que tipo de vitamina a pessoa pode tomar? Enfim. A questão de vitamina e de alimentos, no caso da depressão, você vai encontrar, talvez em alguns casos, como eu falei, né, a depressão está super diagnosticada e muita gente não tem e está tomando lá sua pílulazinha azul. Está mais na questão de falta de algumas vitaminas e sais minerais. De um modo geral, globalmente falando, porque não existe vegetais e frutas, não tem de onde sair. Mas é claro que carne é importante, muita gente não come carne. Existe uma substância na carne chamada triptofano, que é um dos precursores de um hormônio essencial para te tirar da depressão, que é a serotonina.
Então, a alimentação saudável é a base de tudo, né? Mas não adianta só alimento. Às vezes eu dou um monte de comprimido, de pílula para a pessoa, com tudo que ela precisa. Alimentação de astronauta. Sim. O pessoal brinca comigo que eu uso alimentação de astronauta. Eu estou sempre com uma caixinha cheia de comprimido. Mas é reposição. Então, alimentação de astronauta, eu dou tudo que a pessoa precisa, mas ela fica em casa, ela continua na cabeça dela achando que ela vai morrer, que o trem vai atropelar, que ela vai pegar, não pode ir no shopping center porque o ar-condicionado é muito gelado, então ela vai ter algum problema. Não é bem por aí, né? Então, a alimentação, no global, fuja de alimentos com agrotóxicos, fuja de alimentos preparados, esses congelados principalmente. Produza mais coisas em casa, mais natural. Compre brócolis de maço, né, no supermercado ou na feira e cozinhe em casa, não aquele congelado pré-cozido. Se você quiser congelar, você até pode comprar aquele lá da feira também de massa e congelar, né? Também. Mas aí você faz na sua casa para ficar mais tranquilo. Sabe que você vai ter alguma coisa conservante. Comprar uma lasanha congelada e congelar uma lasanha que você fez em casa é totalmente diferente. A de casa já tem lá os produtos químicos da massa que você comprou, mas não tem o conservante da indústria que cozinhou, congelou e vendeu para você, ficou lá meses no supermercado congelado. Ali tem muito conservante. O que a gente vê hoje em dia, os alimentos, qualquer alimento está lotado de acidulante, corante, conservante, umectante. Se pegar aquele rótulozinho do alimento, parece que está pior que rótulo de remédio, né? E isso causa um desbalanço no organismo das pessoas. Outra causa de depressão, já que você falou de depressão e alimentação, no caso não da alimentação, é baixo hormonal. As pessoas têm mais tendência a ser tristes, a falar, eu já não estou servindo para mais nada, quando ela está na menopausa, ou na andropausa, ou faltando outros tipos de hormônios no organismo. Muito estressado com o cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse, esgotou a capacidade de produção, aí ela entra na chamada depressão, mas falta de hormônio. Às vezes é só uma questão de reposição da própria cortisona endógena nossa para repor, para dar uma levantada nessa pessoa. E o nosso assunto hoje é longevidade. Se você está querendo saber um pouquinho mais, não sai daí que eu volto já já. Eu e o Dr. Amaury Simone para a gente poder falar sobre longevidade, para você ter uma vida tranquila e bem longa, curtindo aí seus netos, bisnetos, até tataranetos, por que não, né? Eu volto já. Você não usa cartão para suas compras? Você recebe o seu salário e paga suas contas em dinheiro vivo? Não tem como comprovar renda? Então eu vou te mostrar uma novidade, o Acesso Card, o cartão para compras e saques que você pode ter sem aprovação de crédito ou comprovação de renda. E o melhor, não tem juros. O Acesso Card é o seu cartão pré-pago recarregável Mastercard, aceito em milhões de estabelecimentos comerciais por todo o país. Você carrega o Acesso Card com o valor que você quiser e usa em suas compras na internet, para ir ao cinema, ao supermercado e muito mais. Além disso, você pode sacar dinheiro na hora que quiser em qualquer caixa eletrônico sinalizado com a marca Cirrus. Acesse agora o site www.acessocard.com.br e adquira o seu. Com o Acesso Card você não tem risco de descontrole no final do mês. Você determina o valor que pode gastar, carrega o cartão e pronto! Você também pode pagar a mesada de seus filhos ou delegar valores para empregados e controlar todos os gastos pela internet e celular. Não é genial? Acesse agora o site acessocard.com.br e adquira o seu. É fácil, rápido e seguro. Vamos lá, acessocard.com.br. Acesso Card, o cartão que você pode ter. Chinas Frios Mega Shopping, o lugar ideal para comprar artigos para festas, material escolar. Variedade, qualidade, economia, venha ver. Chinas Frios Mega Shopping, sempre pensando em você. Artesanato, presentes, brinquedos, bijuterias, utilidades, máquinas e aviamentos. Tudo que você precisa está no Chinas Frios Mega Shopping. Chinas Frios Mega Shopping. Voltando com o nosso Tarde com Deb, hoje o nosso assunto é longevidade. Doutora Amaury Simone está aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre vida longa. Você está querendo viver bastante?
Mas para viver bastante é preciso viver com qualidade. Tem que viver sorrindo o triplo, né, doutor? O triplo, pelo menos o triplo, porque senão não dá. Não dá nem para aguentar a vida se você não sorrir um pouquinho, pelo menos. Com certeza. Né? A vida já está muito corrida, está muito difícil. As pessoas hoje em dia, doutora Mauri, trabalham demais. Não tem muito tempo para curtir família, não tem muito tempo para se distrair e acabam comendo de menos. Longevidade significa comer bem. Significa viver bem, ter qualidade de vida e aproveitar bons momentos. Aí eu vou te perguntar o seguinte, para quem faz uso, por exemplo, de adoçantes, adoçante faz bem à saúde? Adoçante é um remédio, como todo remédio ele deve causar, ele remedia alguma situação. Adoçante, de um modo geral, não faz bem para a saúde. Existe um adoçante especialmente mais perigoso, pelo menos é o que a tendência dos estudos mostram. Isso não é muito divulgado porque não há interesse da indústria alimentícia de divulgar isso. Mas alguns estudos mostram que o aspartame, que é o adoçante mais usado hoje em dia na indústria alimentícia, ele tem um radicalzinho, ele é um remédio, ele é montado uma fórmula química. Ele tem um radicalzinho que a hora que entra no seu organismo, ele solta e ele se transforma em metanol. Metanol, para quem se lembra um pouco mais antigo, é um álcool que se você ingerir, você morre. Teve uma época que a indústria, que no Brasil misturava-se metanol ao etanol, que é o álcool da cana produzido no Brasil. Uma época que teve falta. E tinha uma recomendação grande para não puxar com mangueirinha, não fazer aquela coisa de tirar do tanque álcool, por causa do etanol. O etanol é tóxico para o cérebro, em altas doses ele pode matar. Mas na especial no adoçante, são gotinhas, mas ele é acumulativo. Quanto mais se usa, mais tendência a problemas neurológicos você pode ter. Que tipo de problema hoje é mais comum no envelhecimento? Alzheimer. Alzheimer é um distúrbio neurológico que ainda não tem cura, não tem uma causa específica. Uma delas é a falta de musculação do cérebro, você lê muito, você deixar ele ativo, e outras são intoxicações, metais pesados, como o chumbo, por exemplo, mercúrio, e o metanol. O metanol aí que é um radicalzinho do aspartame. Então, o aspartame é um adoçante, hoje em dia, considerado que pode trazer problemas neurológicos. Quanto mais você usar, mais problemas você pode ter. Aí eles falam assim, mas conheço diabético que toma isso há anos, faz muito tempo. Não sei no futuro dessa pessoa, como eu falei, é acumulativo. A pergunta que eu sempre faço para meus pacientes é assim, tá, tudo bem, mas quantos cigarros você tem que fumar para você ter câncer? Você vai arriscar se você não fuma? Eu vou fumar um só por dia? Vou fumar 4 maços por dia. Eu conheço pessoas que fumam 4 maços de cigarro por dia e morreram atropelados por um trem, com 92 anos de idade. Então é muito da sensibilidade individual de cada um. É muito do preparo que o seu organismo tem para lidar com isso também. Então você pôr um veneninho numa pessoa, mas ela tomar outras atitudes para eliminar esse veneninho, ajuda mais do que quem não toma. Que tipo de atitude? Beber água, por exemplo. Ninguém bebe, né? É muito difícil. Por que é difícil as pessoas beberem água, doutor? Olha, costume. A maioria das pessoas assim que eu conheço, as pessoas não tomam água. Não tomam água. Acha que água não tem gosto, água é ruim. Acostumou-se no paladar. Você mesmo está conversando que hoje você não usa... Não uso mais adoçante. Sem adoçante e sem açúcar. Exato. Né? Então, café puro. Dar café puro para a maioria das pessoas vão achar amargo demais, mas isso é um costume. Então você não consegue beber água porque nossa, Coca-Cola está em toda quanto esquina, estou fazendo propaganda aqui. Refrigerante está em tudo quanto esquina, né? Mas é verdade, está muito mais fácil hoje do que antigamente, fácil, né? Suco natural, todo mundo às vezes compra de caixinha, de latinha, achando que está fazendo uma grande coisa. Aquilo lá é... Está trocando 6 por meia dúzia, está ficando igual. Pior ainda. E em termos de obesidade, as pessoas não sabem, mas suco engorda. Mesmo se você espremer a laranja na sua casa, engorda. Tem muito açúcar naquilo lá. Então, melhor é água, não tem dúvida. A água limpa o organismo. A água é um detox natural. Está na moda detox hoje. Né? Então, voltando ao assunto do adoçante, tem um adoçante que, por enquanto, não falaram mal dele ainda. Pode ser que chegue lá, que é a estévia, que é um adoçante natural. Ele não dá Você tem que pôr muitas gotas para poder dar
um adocicado mesmo, do jeito que as pessoas estão acostumadas, mas é melhor você ir diminuindo, é melhor mesmo. Doutor, o senhor como longevidade, até no nome, né, gente? Vamos falar sério, doutora Mauri tá jovem pra caramba. Agora, como é para as pessoas que têm uma rotina de trabalho estressante, excessiva, que não dorme direito, dormir mal causa também um determinado estresse na pessoa, a pessoa consegue, acarretar alguma doença, alguma coisa que não vai fazer bem para ela nessa longevidade da vida? Dormir mal é péssimo, dormir mal é fator de envelhecimento extremo, o estresse é outro fator. A explicação é que a hora que você dorme bem, porque tem gente às vezes que deita, apaga de cansaço, de estresse, acorda no dia seguinte, mas a gente fala assim, acorda do outro lado da cama, virado ao contrário. Ou seja, se mexeu, teve um sono super agitado a noite inteira. Essa pessoa não dormiu mesmo como deveria. E a maioria dos hormônios bons que o nosso corpo produz, chamados hormônios anabólicos, que são de construção, que são os hormônios que emagrecem a gente também, eles são produzidos à noite, durante o sono bom. O GH, que é o hormônio de crescimento, é um deles. O hormônio de crescimento tem um erro de batismo, ele não serve para crescer só, ele serve para a reparação do corpo como um todo. A testosterona no homem, a progesterona, o estradiol na mulher, o DEA, são todos produzidos à noite, com pico de produção de madrugada. Então essas pessoas que dormem mal, elas têm uma baixa produção desses hormônios. E tem um outro detalhe também, falando em alimentação. Um dos hormônios que eu gosto muito, um dos principais, é o GH. E o GH ele é antagônico com o carboidrato. Então, se ele é produzido à noite comer carboidrato te prejudica o funcionamento desse hormônio. Porque eles chocam um com o outro. Eles são... A gente que costuma fazer muita dieta, doutora, a gente sabe que a alimentação à noite não é recomendado. A gente sabe que você precisa fazer só uma ceia mínima, de preferência com chazinho, só para diminuir aí o grau de carboidrato no corpo. Mas a alimentação saudável para a noite seria você se alimentar com carboidrato até umas 19 horas. Isso é real? 8 horas, isso. No máximo 18 horas. Até às 18? Quando eu quero emagrecer uma pessoa, uma das recomendações é até no máximo às 16 horas. Desculpa, às 18 horas, até às 6 da tarde. Depois das 6 da tarde você pode comer sim, saladas e proteína. Então shake de proteína, ovo, omelete, carne grelhada e salada verde à vontade. Por que eu falo verde? Porque as pessoas às vezes confundem. A pessoa fala assim, eu adoro salada, nossa, eu como salada de beterraba todo dia. Beterraba, gente, beterraba é igual batata, é raiz, batata, beterraba, cenoura, mandioca, crescem para baixo da terra. Então o que cresce para baixo da terra é ruim nesses casos, o que cresce para cima da terra é bom. Então carboidrato, depois das 6 da tarde ou das 8 da noite, é para ser um limite mesmo, não é aconselhável. Entendi. Carboidrato faz com que as pessoas não durmam bem também, doutor? Não atrapalha o sono. Não atrapalha o sono, não tem nada a ver. Mas, de repente, se for uma alimentação um pouco pesada... Muito pesada, sim. Mas não pelo carboidrato, Debbie. O carboidrato, ele é de um modo geral, para o nosso corpo, ele é tão bem digerido que você... Por isso que a gente come muito carboidrato. Né? Então, você comendo carboidrato à noite, desde claro, você fala, eu comi uma macarronada com molho branco, creme de leite, aí pesou pelo molho, não pelo macarrão em si. O carboidrato é leve, é um alimento leve, ele é muito facilmente digerido e absorvido pelo nosso corpo. E esse é o perigo. Quando você come uma proteína, um omelete à noite, você fica com aquilo lá para digestão muito tempo. E isso pode te atrapalhar o sono. Entendi. Então não comer muito próximo da hora de dormir é uma recomendação importante para as pessoas. Hoje em dia as pessoas costumam não tomar muito leite, doutor. Leite é importante? Nesse caso, para quem quer viver bastante... Pergunta difícil. Tem duas coisas hoje. Existe uma área da nutrição que chama nutrição funcional, e as nutricionistas mais ligadas nessa área, e os nutrólogos também, os médicos nutrólogos, eles estão tirando o máximo que pode duas coisas das pessoas, que são muito alergenos ao nosso organismo, que é a lactose, então aí vem o leite e os derivados, e o glúten. E aí vem todos os carboidratos derivados de trigo, principalmente. Sim. Né? Então, glúten, farinha branca, principalmente. Farinha branca, principalmente. O pãozinho nosso de cada dia, pizza, um macarrãozinho, bolo, bolacha, essas coisas. Então, farinha branca está fora da questão, e o leite também.
Se prejudica, eu adoro leite, é difícil dizer. Eu também, eu sou uma pessoa suspeita leite. Porque eu também gosto de leite. Eu não tenho problema com leite, eu pessoalmente. Sim. Quando a pessoa começa com alguma queixa no consultório, minha área de formação básica é gastro, eu sou cirurgião, na verdade, essa é a formação. Então eu recebo muitos casos de problema de estômago, digestivos, e a pessoa vem, é fígado. Você fala, olha, é intolerância a leite. Então, essa pessoa... que às vezes as pessoas tomam muito, né, doutor? Às vezes toma muito, às vezes o organismo dela não está balanceado o suficiente para a digestão daquela substância, daquela proteína estranha ao nosso organismo. Porque, querendo ou não, se você tomar leite e comer pão, você já está ingerindo 2 vezes leite e o dobro de carboidrato, né? Porque daí, certeza. Se for tomar leite com achocolatado ou com qualquer outra coisa, já piorou ainda. Isso. Né? Se passar Nutella no pão, então, e tomar leite... Aí você não vai viver longe, não. Não, de jeito nenhum. Doutor, qual que é aquela dica assim, especial que o senhor deixa para os nossos telespectadores, para que aqueles que querem realmente ter uma vida longa, ter uma vida de longevidade assim, bastante próspera, que possa curtir a vida, curtir a família, curtir o trabalho em si, porque a gente sem trabalhar também não adianta, né? Não vai se aposentar para ficar sem fazer nada, que também vai perder o sentido todo da vida. Qual que é a dica que o senhor deixa? Aqui no Brasil tem essa história da aposentadoria, eu quero me aposentar logo, né? Dar um jeito de aposentar, e a aposentadoria não é uma coisa boa para a cabeça. Tá? A dica que eu deixaria é... Existe um provérbio chinês que diz que toda longa caminhada começa com o primeiro passo. Então é dar o primeiro passo no sentido de você atingir a longevidade. E qual seria esse primeiro passo? Acho que basicamente as 3 coisas que nós falamos: comer a metade, andar o dobro, rir o triplo, começar a fazer uma caminhada, trocar as porcarias que a gente bebe hoje por água. A água é saudável, a água é natural, a água está no seu corpo. Eu brinco com as pessoas, às vezes, 70% do seu corpo é feito por água. Você entendeu? 70% do seu corpo é feito por água, não é por refrigerante. Então não dá para substituir uma coisa pela outra. Né? E nem tanto por comida também. A maior parte do seu corpo, outra parte grande do seu corpo é feito, se for fazer esse raciocínio que você chutou agora, é feito por proteína, é músculo, é o que interessa pra gente, é o que me faz ficar sentado, é o que me faz caminhar, levantar peso, e não é por gordura, e a gordura vem do carboidrato. A gordura, quanto mais carboidrato você come, mais você vai acumular. Não que não seja importante carboidrato, porque ele é fonte de energia para nós, mas o que você faz? Eu trabalho de carteiro e ando 20 km todo dia entregando carta, pode comer muito, pedreiro também. Eu trabalho sentado no escritório, atendendo telefone, ou numa máquina meio parada. Não, você tem que comer pouco carboidrato, mas muito pouco mesmo. A dica principal é diminuir as porcariadas da alimentação. Eu gosto de proteína, ingerir muita proteína, especialmente se você está pensando em fazer uma atividade física, beber muita água, leia um bom livro, se distrai, desliga a televisão um pouquinho, converse com as pessoas na sua casa, né? Não liga a televisão para comer, tenta todo mundo na mesa com a TV ligada para ver a novela. Primeiro que você vai comer muito mais, vai engordar. Segundo que aquele relacionamento, aquela coisa está esfriando cada vez mais entre as pessoas, né? Então desligue a TV. Eu tenho um aparelhinho que eu trouxe dos Estados Unidos que eu desligo todas as televisões que estão no raio de ação dele. Então você entra num bar, num restaurante, numa lanchonete, tem aquela TV chata ligada, você pega o Ninja, chama Ninja, e pip, desliga e acabou. Fica todo mundo olhando, parado assim, mas eu acho a TV hoje em dia, como eletrodoméstico, como luz ligada o tempo todo, não é legal. E é um fator para você atrofiar a mente também. Tá? A gente precisa adoro televisão, eu estou numa aqui passando essas informações, assisto mas televisão. Mas a gente tem que cuidar com o que a gente vai assistir. Tem que filtrar. A gente precisa filtrar e assistir coisas de qualidade. E limitar. Né? A vida não está ligada só no grande irmão, aí, a televisão ligada o tempo todo. Né? Com certeza. Doutor, quero agradecer a sua presença por aqui. Tem todas as informações aí no GC, telefone do consultório, tem também o site, tem o Facebook, Longevidade, né? Tem, Doutor Longevidade. O pessoal aí pegar todas essas informações. Tá, doutor, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço, Débora, estou à disposição. Você, seus telespectadores. Estarei toda a tarde aqui com vocês quando precisar. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas dicas e do nosso assunto de longevidade hoje. Beijo grande. A gente se fala amanhã de novo aqui na TVI e a nossa fanpage está esperando por você. Aparece por lá, tá? Programa Tarde com Deb. Beijo grande e até lá.